Oiê, estamos aqui para a parte 2 do vídeo, onde eu estou contando os meus aprendizados e fazendo um resumão dessa leitura Removendo Máscaras, que é de Hernandes Dias Lopes. Quero te indicar essa leitura. Faz assim, alguns dias, eu demorei demais, é um livro super fininho, porque teve capítulos que eu li, reli, grifei, anotei. Quando a gente se dispõe a abrir o nosso coração para mudança, gente, não tem como. Ela vem, ela bate e mudar dói. Assim como no outro vídeo, esse é o vídeo 2, então se você não viu o outro, eu te convido a procurar aqui e assistir ao primeiro. Assim como no outro vídeo, eu preciso dizer que essa é uma literatura cristã, então se você não acredita em Jesus como teu Salvador, não acredita no Espírito Santo como um agente atuante de transformação para as nossas vidas e consolador e ajudante para aprimorar o nosso caráter aqui nessa terra, essa leitura, esse vídeo não vai fazer sentido para você, ok? Agora, eu vou começar aqui com a máscara da justiça própria. Essa é a 6ª máscara, eu falei das 5 primeiras no vídeo anterior. A máscara da justiça própria, ela bateu e doeu aqui. Aliás, todas, mas essa teve uma intensidade maior. A máscara da justiça própria, ela é colocada no rosto de qualquer pessoa que tem uma necessidade grande de se destacar, de impressionar as outras pessoas, que gostam de ter o seu próprio modo de vida, o seu modelo como algo elevado, um padrão superior. Só que, na verdade, não existe esse padrão, não tem como. O que essa pessoa, ela acaba transparecendo, a pessoa que veste essa máscara, ela acaba transparecendo para os outros, é algo inalcançável. E aí há um abismo entre o que elas aparentam ser e o que de fato são. Em público são um referencial de santidade, mas no secreto do seu íntimo revelam uma feiura de um caráter torto e mundano. E aqui compara muito com os fariseus. Os fariseus, eles eram ótimos em apontar os erros. Eles iam ao templo, não era para adorar, eles iam ao templo para criticar as pessoas. Então eles apontavam cada um. Então se for para olhar para os dias de hoje, é aquela pessoa que vai à igreja para encontrar falhas na forma que as pessoas estão dizimando, na forma como estão orando, a forma como está na recepção, a roupa que as pessoas vestem, a cor das unhas, a cor do cabelo, o comprimento da saia, mas a pessoa que vive essa máscara da justiça própria, ela tem uma deficiência no autoexame. E os fariseus usavam essa máscara da justiça própria, eram bonitos por fora, zelosos das tradições, pareciam ser bem espirituais, faziam longas orações e eles se gabavam por não serem como os outros homens. Frequentavam as sinagogas, eram criteriosos na devolução dos dízimos, professavam, na verdade, o que não são. Eram praticantes de jejum e gostavam que as pessoas observassem quando eles estavam fazendo o jejum. Se botavam assim com uma cara de acabado, de que estava ali com fome, com olheira, com roupas de saco. E queriam que as pessoas vissem os seus esforços, a sua... aquela força para ser perfeito. E aí compara-se aqui a pessoa que usa a máscara da justiça própria como alguém que pega um copo lindo. Você pega um copo de cristal e você lava esse copo por fora. Porém, dentro continua sujo. Então é um copo que a aparência dele é uma coisa e não tem como. É como se fosse uma visita a um cemitério na época de finados. Os túmulos estão todos limpinhos, a maioria, né, pelo menos com flores. Só que, se você abrir um túmulo, ele vai continuar sendo podre, vai continuar fedendo, vai continuar tendo restos mortais, não tem vida, não tem mais nada que possa gerar uma transformação positiva. O problema da justiça própria é que ela acaba fazendo uma propaganda enganosa. E essa máscara, ela é usada quando as nossas fraquezas são expostas. Não admitimos fracassar. Não podemos perder a pose. Temos que encontrar, então, uma boa justificativa. Então, aqui a gente vê que quem usa a máscara da justiça própria, ela vai ser muito boa em se justificar, em ter os seus motivos. E os motivos dos outros, não valem. Agora, para a minha vida, eu reconheço
que tem um porquê de eu ter falhado, então eu me justifico. Os que trajam a máscara da justiça própria são portadores de um profundo sentimento de inferioridade. Porque, no fim das contas, uma pessoa que tem uma inteligência emocional, uma personalidade madura, ela não precisa ficar se enaltecendo, ela simplesmente é o que é e ponto final. E aí aqui entrou em vários outros detalhes que não vou entrar, não quero fazer com que você perca o interesse em ler esse livro, tem muita coisa boa aqui para você ir descobrindo sozinha. E aqui diz assim, usou aqui um exemplo de Caim e Abel na situação da oferta, né? Caim, ele queria ofertar os seus cereais, ele queria ofertar o que lhe agradava, a sua plantação, enquanto Abel entendeu que precisava haver derramamento de sangue. E Caim, ele odiou o seu irmão pelo o que ele foi de bom. Então essa máscara da justiça própria, ela faz muitas vezes com que a gente sinta raiva de quem está conseguindo fazer o que é correto, quando a gente acaba sendo colocado numa posição inferior, porque a atitude correta do outro revela o nosso erro, entende? E aí, Deus, ele não se agrada de rituais cristãos, espirituais, enfim, rituais nossos de se achegar a ele, que são divorciados do nosso estilo de vida. O culto sem vida é uma abominação aos olhos de Deus. Não adianta eu estar louvando no meu carro, na minha igreja, na minha casa, seja lá onde for, sendo que, na verdade, o que sai da minha boca o tempo inteiro são palavras de morte. A relação com Deus não pode estar certa se a relação com o nosso próximo está quebrada. Antes de Deus aceitar a nossa oferta, Ele quer aceitar, Ele precisa aceitar a nossa vida. A vida vem antes do serviço. A verdade vem antes da adoração. A motivação é mais importante do que a ação. Então, o que é que está te movendo a fazer coisas certas? É para que os outros vejam? É para receber reconhecimento? É para alimentar ali um quentinho do teu ego? Então, a motivação, ela acaba sendo mais importante do que a ação. E se eu tenho uma motivação cada vez mais fria, isso vai endurecendo cada vez mais o meu coração. Eu vou ficando cada vez mais distante de viver o que Deus quer para minha vida. Porque aí eu tô vestindo aquela máscara e aquilo me impede de quebrantar o meu coração de fato, reconhecer quais são as minhas falhas. Essa justiça própria, a máscara da justiça própria, ela faz com que a gente se deleite e se vanglorie das nossas próprias conquistas. Caim usou a máscara da justiça própria ao manter as aparências de uma amizade genuína com Abel. Quando ele foi matar o seu irmão, ele chamou o irmão para passear. Vamos ali dar um rolê. E aí ele foi lá e matou o irmão. Enquanto ele escondia no coração dele um desejo perverso de vingança, de raiva, enfim. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. E aí ele se levantou contra o seu irmão e o matou. Caim era um vulcão efervescente, de ódio por dentro, mas um mar plácido e calmo por fora. Ele tinha palavras aveludadas e um coração perverso. Cuidado com a máscara da justiça própria. Agora vamos para a última máscara, que é a máscara da frieza ou da falta de perdão. Essa máscara, ela, para mim, assim, ela fez muito sentido quando a gente está em dor e a gente acaba se escondendo, vivendo mais, eu vou usar o termo na caverna, tá? E a gente coloca ali essa máscara fingindo que isso é uma reserva, fingindo que isso é uma... eu sou uma pessoa mais, não é tímida a palavra, mas eu sou uma pessoa mais introspectiva, eu não quero me misturar, eu não preciso estar com pessoas. Então a máscara da frieza, que vai gerar também a falta de perdão, ela acaba sendo talvez a máscara mais grossa de todas.
porque ela me impede de ter contato genuíno, íntimo, profundo com as outras pessoas. E tem muita gente que vive assim. Começa a observar as suas relações, começa a observar as pessoas com quem você acaba convivendo no trabalho, na igreja. Eu consegui enxergar isso demais em mim e consigo ver também em pessoas com quem eu convivo. Porque essa máscara, ela acaba colocando sentimentos feios para debaixo do tapete. Eu fico usando ela para eu me proteger com a finalidade de me proteger, me resguardar do julgamento dos outros, de uma intimidade que eu não quero, por uma inadequação ou por minhas reservas mesmo. Mas tudo isso, na verdade, acaba sendo porque eu não quero demonstrar as minhas fraquezas, não quero ser vulnerável para os outros, não quero confessar os meus erros. E esse confessar não significa nem só verbalmente, tá? E ser íntimo a alguém significa que eu vou errar na frente dessa pessoa. Agora, quando eu sou superficial com alguém, é muito mais fácil de eu manter uma pose. Eu sou fria, eu sou superficial, então é muito mais fácil eu manter vestida essa minha máscara. Porque as máscaras, elas não perduram no nosso rosto por muito tempo. Então, se for um período curto, é fácil. Se é só uma coisa social, é fácil eu manter ela na minha face. Agora, se é alguém que eu trago para minha casa, ou que eu vou à casa dessa pessoa, que convive com a minha família, que vive na minha intimidade, eu vou acabar compartilhando com essa pessoa sentimentos secretos, atitudes secretas. E aí não compartilhamos, quem usa a máscara da frieza, não compartilhamos nada da nossa intimidade, dos nossos pensamentos, dos desejos, não confessamos os pecados, não compartilhamos os sentimentos secretos, não dividimos cargas com ninguém. Então é aquele orgulho que faz com que eu dê conta de fazer tudo sozinha, de ser tudo sozinha, não aceito ajudas, nem admito que eu preciso de ajudas. E aí não destrancamos a câmara de horror do nosso coração. Nunca abrimos, nunca cedemos essa chave a alguém. Eu preciso estar no controle. E aí nós nos isolamos, nos trancamos dentro de uma caverna existencial, temendo a rejeição ou um abandono ou uma troca, caso venham a ver quem de fato nós somos. Então aqui me remeteu muito a um traço de caráter, a dois traços de caráter que são altos para mim. Aqui eu tô falando de análise corporal, tá? Então, por exemplo, a pessoa que tem um traço de caráter rígida, para tentar identificar se você tem isso em você, são pessoas que têm harmonia nos traços. Então, o corpo, a parte de cima, mais ou menos mesmo em harmonia com a parte de baixo, não é uma pessoa muito grande em cima e menor embaixo, e nem o oposto. Tem um rosto mais simétrico, é como se fosse a Barbie. A pessoa nem precisa ser linda, tá? Mas a pessoa, ela tem harmonia, ela tem um brilho, assim, uma presença. A pessoa rígida, ela quer ser o centro das relações. Ela precisa, de certa forma, perceber que ela está sendo melhor ali do que as outras pessoas, entendeu? Para ela ter prazer em estar ali. E essa pessoa, quando ela tá na dor, ela não tá se sentindo bem com ela mesma, seja por motivos internos ou até externos, não tá bem com o seu corpo, com a roupa que ela tá usando, enfim, ela não tá digna de estar em destaque, ela vai automaticamente se isolar. Ela já se sai de campo ali, já tira o time de campo para que ela não seja trocada, que essa é a dor desse traço. E outro que veio muito à mente aqui para mim foi o traço de caráter oral. Oral são aquelas pessoas que são fofinhas, mais molinhas, pode ser que sejam mais cheinhas, uma feiçãozinha de criança, olhinhos redondos. E aí todos nós temos todos esses traços. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas porque isso me chamou muita atenção na máscara da frieza. Porque uma pessoa oral, ela é automaticamente mais extrovertida e acaba sendo mais amigável. Mas quando ela tá na dor, ela também vai ficar se sentindo abandonada e ela vai estar sozinha, sofrendo, querendo estar com as pessoas, mas querendo que as pessoas adivinhem, na verdade, que ela tá precisando daquele colo, daquele acolhimento, daquele aconchego. E aí se trancam nas cavernas existenciais da vida
porque na verdade não querem ser abandonadas, rejeitadas, trocadas, e forma-se na cabeça, especialmente da rígida, a ideia de que jamais seremos aceitos e amados se as pessoas realmente nos conhecerem, saber quem nós somos. A máscara da frieza, ela nos leva a um isolamento. As pessoas tornam-se uma ameaça para nós, porque se as pessoas arrancam de alguma forma essa máscara, ou se eu deixo cair essa máscara, eles vão saber quem eu sou. E vão saber que eu erro, vão saber que eu sou imperfeita, vão saber que tem horas que eu xingo, que eu brigo, que eu bato, e vão saber que eu sou humana. E essa é uma coisa que pega pra mim. Então eu já quero aproveitar, se você é minha seguidora, se você é alguém que manda mensagem pra mim, porque eu recebo esse tipo de mensagem e me sinto culpada quando eu recebo esse tipo de mensagem, do tipo assim, quando eu cresci eu quero ser igual você, nossa, você é incrível, meu Deus, sua família é perfeita, nossa, que maravilhosa, nossa, como você dá conta de tudo, como você é, uau, 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 que vá caindo por terra aí toda essa camada de perfeccionismo que existe talvez na minha imagem e que nos teus olhos a meu respeito. Eu sou uma pessoa extremamente impaciente, eu berro aqui na minha casa sim, não me orgulho disso, faço muitas coisas das quais eu não me orgulho. E o que eu quero te dizer é que eu também tenho as minhas lutas. E eu estar aqui disposta, parei o que eu estava fazendo, que era tomar sol, para vir aqui gravar esse vídeo, sem precisar me maquiar, sem precisar me produzir, fazer o feito melhor que perfeito, é um quebrantamento do meu perfeccionismo, é um moer do meu orgulho. E eu vivo as minhas batalhas. E muitas delas eu percebo, que legal, venho evoluindo, mas muitas delas parece assim que são realmente dores existenciais. Não é só ocasional, circunstancial, do momento, algo pontual. É como se fosse o espinho da carne. E quando eu vejo, eu estou de novo cometendo aquele mesmo erro e aquilo que eu quero fazer eu não faço. E o que eu não quero fazer e sei que não devo, eu vou lá e faço de novo, de novo, de novo. Aqui fica até esse meu coração aberto, aqui fica aqui para você também, uma coisa que eu anotei para colocar aqui, para pontuar aqui para você. A gente precisa se desapegar constantemente, é uma decisão diária, da ideia de que nós precisamos ser perfeitos para sermos amadas. Nós precisamos nos desapegar da ideia de que o erro nos distancia das pessoas, que as falhas nos distanciam das pessoas, porque no fundo, o que nos aproxima das pessoas são as nossas vulnerabilidades. O que nos faz ajudar o próximo e também sermos ajudados, o que nos conecta como humanos, são as nossas falhas. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Um espelho, ele passa desapercebido. Um vidro, ele passa desapercebido. Você pode dar com a cara ali, você pode achar que não tem nada ali, ele pode te enganar. Mas, na verdade, se houver uma manchinha, seja um ferrugem ou seja uma sujeirinha ali, é naquilo que você bate o olho e chama a tua atenção. Então, conosco, com o nosso caráter, isso também é real. A gente precisa normalizar o erro. Não estou dizendo romantizar e achar maravilhoso, síndrome de Gabriela, nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Não, estou falando com autorresponsabilidade e aceitação. Eu reconheço as falhas em mim, eu reconheço que eu sou a única responsável por estar, né? Eu tenho o controle disso. Eu deveria, pelo menos, assumir que tenho. E a partir daí, com tomada de consciência, peraí que eu já estou dando spoiler de como remover as máscaras, mas a partir da tomada de consciência a gente já consegue dar um passo para viver o que Deus quer que a gente viva, né? Nossa real identidade. A nossa máscara, usando a máscara da frieza, automaticamente vai existir o não perdão. E ao mesmo tempo que a gente usa essa máscara para nos protegermos dos outros, sentimos medo dessa intimidade, ela também nos distancia das outras pessoas, no sentido que a gente não consegue recorrer e enxergar a necessidade do próximo. Eu me torno uma pessoa fria, meu coração não sente necessidade de levar a carga de ninguém. Eu estou dizendo aqui de compaixão, de empatia, de momentos pontuais de ajuda ao próximo, de chorarmos juntos com os outros, seja pelas nossas dores ou sentindo a dor do outro. As máscaras, elas impedem a gente de amar e sermos amados. Aqui, dentro da máscara da frieza, que também é a máscara da falta de perdão, essa máscara ela nos torna antissociais. E frequentamos lugares públicos, cruzamos com pessoas, andamos por lugares,
pessoas conhecidas ou desconhecidas e acabamos não tendo acesso nem ao coração delas e nem elas ao nosso. Temos medo de que nos vejam como de fato somos. Preferimos o conforto, então, da superficialidade. A máscara da frieza endurece o coração também para o perdão. E perdoar já não é uma tarefa fácil. E se eu estou usando uma máscara que faz com que eu finja que eu sou perfeita, portanto eu também sou perdoadora, uma falsa perdoadora, é aí mesmo que eu não vou quebrantar o meu coração e me abrir e confessar para então conseguir perdoar. E aí perdoar não é opção. Na verdade, a gente tem duas escolhas. Acontece algo, ou a gente perdoa e vive, ou a gente não perdoa e morre. E morre, o que eu digo, pode ser se matar em doses homeopáticas. Porque o perdão, ele é mais do que um sentir. Desculpa os cachorros. Me desculpe pelos cachorros. O perdão, ele é como se fosse uma brasa. O não perdão é como se fosse uma brasa queimando na minha mão, que eu abro mão de soltá-la, porque eu quero ali queimar o outro, ferir o outro. Eu gosto de dar um exemplo sobre o não perdão. Se você me segue há mais tempo, talvez você já tenha me ouvido falar. Porque assim, perdoar é uma capacidade que vem através da graça. Não é uma qualidade nata do ser humano. O não perdão, ele nos impede de sermos acessíveis e de acessar aos outros. Sabe o Zé do Caixão? Lembra daquela unha enorme? Eu quero que você imagine que a unha gigante é o não perdão, é o rancor, ressentimento, indiferença. E aquela unha gigante, suja, imagine ela indo dar banho numa criancinha, num bebezinho. Imagine se com essa unha gigantona você consegue fazer carinho em alguém, acariciar o rosto de uma pessoa amada, trocar um neném, limpá-lo. Não dá. O não perdão faz exatamente isso. A gente não consegue estar aberta para dar e receber carinho. O perdão é uma necessidade básica para uma vida física, emocional e espiritual saudável. A mágoa não tratada e não curada é como uma fábrica de doenças e a causa de terríveis depressões. Agora, eu vou pro capítulo final do livro e resumo. Aqui ele já começa dizendo assim: é impossível alguém querer agradar as pessoas e agradar a Deus ao mesmo tempo. Para remover essas máscaras, a gente precisa abrir mão da necessidade de agradar as pessoas. Para eu remover essas máscaras, eu preciso reconhecer que eu tenho que ser autêntica, eu tenho que ser eu mesma, esse é meu superpoder. E pode não ser fácil. Tem uma frase que eu gosto, do Corpo Explica, que é assim: quem vive para agradar não se agrada da vida que leva. Então, para a gente remover a máscara, é importante ter consciência de que o primeiro passo é que eu preciso parar de querer agradar os outros. Viver em Cristo é viver na verdade, é viver na luz, é viver sem máscaras. Então aqui, depois desse pontapé de como remover as máscaras, o autor ele separa, ele enumera, contando um exemplo de Jesus estando no templo, na sinagoga, e havia um homem ali que tinha a mão direita ressequida. E esse homem estava ali camuflado no meio das outras pessoas. E Jesus, para curá-lo, a primeira coisa que ele fez foi chamar o homem para a consciência e mostrar para o homem que ele tinha um problema. Então, é necessário, em primeiro lugar, que a gente identifique que a gente precisa de cura. Deus primeiro regenera a criatura, implantando nela a divina semente, uma nova natureza, mudando as disposições íntimas da sua alma. E lá na sinagoga, a primeira coisa que ele fez foi dar ordem para aquele homem saísse daquela caverna. Não ia adiantar estar camuflado no meio da multidão, ele precisava assumir quem ele era. E aí Jesus disse: levanta-se. O segundo passo, então aqui tem, né? Precisamos reconhecer os nossos problemas antes de sermos ajudados. Depois, o segundo passo o que Jesus fez foi dar a ordem àquele homem da mão ressequida para vencer então seus próprios preconceitos, seus traumas, seus medos. Ele disse: venha para o meio. Como aquele homem era deficiente, ele se sentia inadequado, ele não se sentia merecedor, nem capaz de estar no meio daquelas outras pessoas tão poderosas.
E aqui ele chama aquele homem para sair da margem. Não adiantava se esconder. Vem aqui para o centro. Sai do meio da multidão. Precisamos vencer o medo das críticas, precisamos triunfar sobre o medo de sermos rejeitados e criticados, precisamos assumir que temos a mão mirrada se queremos ver o milagre da cura acontecendo em nossa vida. E a terceira coisa que Jesus fez foi encorajar aquele homem a crer no impossível. Estenda a mão, foi a ordem de Jesus para ele. E as máscaras caem quando cremos que Jesus tem poder para curar as nossas deformidades. Logo que eu tive contato com esse livro pela primeira vez, a primeira pergunta que eu fiz foi: ferrou, tenho todas as máscaras, umas em maior ou menor intensidade, e agora? Eu percebo que tem épocas que elas parece que não tem força, ela é uma mascarazinha de papel, sabe aquelas de aniversário? E tem épocas que ela parece a máscara do O Máscara, que ela gruda na minha cara e Senhor da glória, que esforço para tirar. E aqui fala exatamente isso. Eu vou ler um verso. 2 Coríntios 3, 17 e 18, que diz assim, Paulo, né? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com sua glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E aqui o texto, ele nos responde, traz respostas, né, para 4 perguntas. Primeira, o que é esse remover das máscaras? É a transformação contínua, ou seja, ela é progressiva, ela é constante. Ela é feita através de escolhas e decisões diárias. Todos os dias nós vamos precisar remover máscaras. Eu posso muito bem estar vivendo uma vida sem a máscara da mentira e de repente quando eu me pego eu tô ali de novo. Nós precisamos vigiar. Quando ocorre essa remoção das máscaras? Essa transformação acontece agora e o tempo todo. Lá no verso diz assim, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior. Terceira pergunta, como se dá essa remoção das máscaras? E aí o apóstolo Paulo diz que é pela contemplação da glória do Senhor. E o que é essa glória, né? É a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. À medida que olhamos para Jesus, direcionamos nosso olhar para Ele e Ele é um modelo de vida para nós, essas máscaras elas vão caindo. Porque Jesus não precisou usar máscaras. E a quarta e última pergunta, qual é o agente da remoção das máscaras, dessa transformação? O Espírito Santo. É Ele quem nos regenera, nos cela, nos habilita, nos ensina, nos consola, nos capacita de poder e dons para sermos semelhantes a Jesus. Onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade para vivermos uma vida autêntica, uma vida sem máscara. Então aqui, na conclusão desse livro, eu quero dizer a vocês que não tenham medo de assumir que vocês têm máscaras. Doeu para mim também. Mais uma vez o meu apelo é para você comprar esse livro e você fazer essa leitura, porque realmente vale a pena. Se esse vídeo fez sentido para você, se esses 2 vídeos te ajudaram de alguma forma, eu quero te convidar a compartilhá-lo com outras pessoas e que nós possamos viver livres. Eu desejo para mim, para você, que a gente possa se ver com a liberdade de sermos quem nós somos. O preço já foi pago para que isso fosse real nas nossas vidas. Que a gente possa viver de verdade sem máscaras. E a cada instante que a gente reconhecer uma máscara, nunca é tarde para se arrepender, para pedir perdão, para pedir ajuda e aí remover quantas vezes for necessário essa máscara. E o auto-perdão é fundamental durante esse processo. Então é isso, beijo grande e fica com Deus.